Dragon Ball Super ou Dragon Ball GT? Qual é o menos pior? Porque bom mesmo, qual é o melhor, não tem como escolher, os dois são uma bosta. A gente vai ter que escolher aqui qual que é o menos pior. Eu vi esses dias duas crianças brigando nos comentários de um vídeo no YouTube qual que era melhor, Dragon Ball GT ou Dragon Ball Super. Eu sinceramente não consigo escolher o que é melhor. Pra mim só existe o menos pior. Os dois são uma bosta. Existem duas continuações para o final de Dragon Ball Z. Uma não canônica e a outra canônica. Uma feita às pressas para saciar o desejo dos fãs que não aguentavam o fim de Dragon Ball, sem a participação direta do autor, né? O Akira participa um pouco ali de Dragon Ball GT, mas não é definitivo, ele só desenha ali o Super Saiyajin 4 no máximo. E a outra feita com planejamento, né? Demorou bastante para acontecer, mas também com muita pressão, né, da Toei para cima do Akira, já que ele mesmo tinha falado que por ele tinha acabado lá no Dragon Ball Z. Mas veio a Toei com caminhão de dinheiro e convenceu ele a voltar com Dragon Ball Super e fazer aquela porcaria que a gente viu. Os fãs de Dragon Ball, em geral, são meio divididos em relação a Dragon Ball Super e Dragon Ball GT. Alguns fãs mais saudosistas, mais pela questão de nostalgia, preferem o Dragon Ball GT. Já outros preferem a versão mais atual e que é considerada a continuação oficial de Dragon Ball Super. Pra mim os dois são uma bosta, mas a gente vai tentar definir aqui qual que é o menos pior. Começando então por Dragon Ball GT. A Toei resolve voltar com o anime logo após o final do Dragon Ball Z. Não demora muito tempo pro Dragon Ball GT acontecer e ela já vem mudando um monte de coisas. Uma das grandes reclamações do pessoal que assistia Dragon Ball é que as escalas de poder estavam ficando cada vez maiores, as transformações mais poderosas, os vilões mais poderosos e em algum momento não ia ter mais pra onde ir. E aí a solução da Toei pra parar um pouco isso, né, foi voltar uma casa com o Goku e trazer ele pra sua versão criança novamente, através do pedido que o Pilaf fez para as esferas do dragão. Isso você deve lembrar lá no início, nos primeiros episódios. Na teoria, o Goku voltando a ser criança, os seus vilões não precisariam ser tão fortes quanto o Majin Buu, que era para ser o vilão mais poderoso de Dragon Ball. Mas na prática isso não se sustenta. E na próxima saga, né, na segunda saga, o anime já apresenta uma nova transformação mais poderosa que o Super Saiyajin 3, o Super Saiyajin 4. Tão amado e tão aclamado pelos fãs, eu gosto bastante da transformação, acho muito bonita, acho muito legal. Você tem uma transformação que é semelhante ao Ozaru, né, que a primeira transformação dos Saiyajins é o Ozaru, e você ter um Super Saiyajin baseado no Ozaru eu acho muito legal. Mas, como todas as transformações de Dragon Ball, as próximas sagas, o Super Saiyajin 4 não resolve mais nada, e eles têm que apelar até para a fusão do Goku e do Vegeta no Super Saiyajin 4, só que dessa vez eles trazem o Godita, né, e não o Vegito. O Godita não é suficiente para vencer o dragãozão lá, que eu esqueci o nome, acho que é Omega Shenlong, é uma porra assim. E aí o Goku tem que fazer a Genkidama para poder vencer ele. Olha só que final merda, igualzinho o final da saga Buu, cara. Os caras não tem nem criatividade pra criar uma solução diferente. É a mesma solução. O vilão é muito pica, ninguém vence o vilão. Faz a fusão. A fusão não consegue vencer o vilão. O que não vai fazer? Genkidama. Foi a mesma coisa com o Majin Buu, foi a mesma coisa no final dessa merda. E tem gente que gosta desse personagem, tem gente que gosta dessa saga. Ai, tem gente que defende que Dragon Ball GT é muito melhor. Esse não é só o problema do anime. As sagas fracas, os personagens ruins que eles apresentam, os vilões piores ainda, eles mudaram o visual dos personagens, e não foi só isso que eles mudaram no anime, eles também mudaram a paleta de cores. Essas novas cores trouxeram um ar mais triste pro anime, coisa que não tinha no Dragon Ball Z. Além deles tentarem forçar o Trunks na gente, né, como um personagem importante, sendo que o Trunks que funciona é o Trunks do futuro, é o Mirai Trunks. Aquele Trunks funciona. Por toda a carga emocional que ele traz junto com ele, por ele ser um personagem sofrido, pelo futuro dele ser uma bosta. Esse Trunks do presente, que é o Trunks do GT, é um bosta. É um moleque mimado que teve tudo na vida. Ele não vai criar a mesma conexão com a audiência que o Mirai Trunks criou lá na saga Cell. Esse Trunks do presente, ele é só um playboy que cresceu com tudo na mão, cara. Não é o mesmo personagem. Dragon Ball GT pode ser muito legal nas nossas memórias, porque a gente era criança e tudo relacionado a Dragon Ball era muito legal. Bate aquela nostalgia quando a gente lembra de Dragon Ball GT, né? A abertura, que é uma das poucas coisas boas de Dragon Ball GT. Mas você já experimentou assistir Dragon Ball GT hoje em dia? Com a idade que você tem? A primeira saga é horrível, fraquíssima. A segunda saga do Baby é aceitável. A terceira saga do Super 17 é tão ruim que não tem nem 10 episódios e já resolve o bagulho. E a última saga, a saga dos dragões lá, né? É muito legal a ideia de ter vários dragões, um dragão pra cada esfera e tal. Muito da hora, mas executaram que nem a bunda deles. Enfim, vocês ficam falando aí que Dragon Ball GT era muito melhor, mas é porque vocês eram crianças e tudo de Dragon Ball era mais legal. Tudo. Era muito da hora ver o Super Saiyajin 4, né? Quando você era criança. Aí você vê hoje aí o Super Saiyajin azul, o Super Saiyajin rosa,
rosa, o Super Saiyajin vermelho no Dragon Ball Super, aí você fica putinho, porque o Super Saiyajin 4 era muito melhor. Mas vá tentar assistir Dragon Ball GT hoje em dia pra você ver. É uma bosta, um lixo. Agora vamos para Dragon Ball Super, que eu não vou passar pano aqui também não, tá? Diferente do Dragon Ball GT, que logo que acabou o Z, a Toei já foi e enfiou o Dragon Ball GT sem nem participação do autor na goela dos fãs. Foda-se se alguém ia gostar ou não. O Super já foi melhor planejado, ele demorou bastante tempo pra Toei querer voltar com ele de fato, né? Pro Akira, principalmente, querer voltar com o anime de fato. E ele foi muito melhor planejado. Eles testaram essa nova sequência de Dragon Ball Z em 2 filmes, né? No Batalha dos Deuses e no Renascimento de Frieza, né? Lançaram aí 2 novas transformações pra ver o que o público ia achar. O público mais ou menos que aceitaram o suficiente pra alocar uns milhõezinhos de reais e resolveram anunciar o retorno do anime e fez muito sucesso, né? Imagina você ficar 20 anos sem ter o maior anime de todos os tempos e de repente você anuncia o retorno dele, não tem como isso não ser um sucesso. Por mais que fosse ruim, e irmão, é ruim. Os primeiros episódios do Dragon Ball Super é ruim com força. A animação é merda, eles repetem as histórias dos filmes. Olha, a Toei faz força pra deixar o começo do Dragon Ball Super uma merda. E mesmo assim, o anime continua fazendo um sucesso do caralho, cara. Apesar das animações toscas e da reciclagem de vilões como Broly, Frieza e até o Cell aí no último filme, o Dragon Ball Super é muito mais fiel ao que é Dragon Ball de fato do que Dragon Ball GT. Eles aceitam que Dragon Ball só funciona com suas escalas de poder absurdas e eles levam isso além. Eles introduzem um novo nível de poder descacetado que é o Super Saiyajin Deus. E aí vem o Super Saiyajin Deus, o Super Saiyajin Deus Super Saiyajin, aí vem o Super Saiyajin Blue com Kaioken, aí vem o Super Saiyajin Rosé, aí tem o Instinto Superior, o Ego Superior, o Gohan Beast, agora tem o Frieza Black. Puta que o pariu, fudeu. O Frieza treinou 10 anos na Sala do Templo e voltou no Frieza Black. Caralho, o que vai acontecer agora, hein? Dragon Ball Super se aceita como é e leva cada vez mais os níveis de poder pra cima. Não que eu goste disso, tá? Mas, querendo ou não, Dragon Ball funciona assim. Foi assim que Dragon Ball ficou tão famoso. Foi assim que Dragon Ball conseguiu essa legião de milhares de fãs pelo mundo. Foi dessa forma. O Dragon Ball Super mergulha nisso de cabeça ao invés de tentar mudar. A reciclagem de vilões realmente é algo chato, mas eles até conseguem dar uma cara nova para os vilões. O Frieza, que vai aos poucos passando de vilão para antagonista, mas sem virar bonzinho igual aconteceu com o Vegeta, nós temos o Broly infinitamente melhor do que era um Dragon Ball Z. Um Broly agora que tem uma história, que tem um enredo, que tem profundidade, que tem motivações. Eles reinventam o personagem. Diferente do Broly lá no clássico, que era só um brucutu, uma representação exagerada de músculos e virilidade. Esse novo Broly é muito melhor, é muito mais da hora, você consegue se relacionar com o personagem. E, cara, se eles trabalharem bem nesse personagem, ele tem potencial para ser um dos melhores personagens de toda a franquia Dragon Ball. E ainda tem gente que vem falar que o Broly antigamente era muito melhor, que ele não era bonzinho, que ele tacava o foda-se. Porra, mano, cala a boca, cara. Cala a boca. O Broly antigamente só sabia falar Kakaroto, não tinha nenhuma outra palavra. Mas pra bosta, mano. E aí a gente tem o Cell Max, que aí realmente é uma merda, né? Você trazer o Cell de volta só pra dar uma nova transformação pro Gohan e tentar resgatar esses fãs do Gohan que ficavam reclamando, ficavam chorando que o Gohan foi jogado pra escanteio em Dragon Ball Super. Tá aí, ó, o que eles conseguiram. Uma merda de um filme, com uma merda de um vilão, uma merda de uma transformação. Parabéns! Mas voltando aqui pro assunto de Dragon Ball Super, além das cores serem mais próximas ao que eram as cores do Z, o visual dos personagens não muda tanto, e em algumas sagas é a mesma roupa do Dragon Ball Z, né, do Vegeta e do Goku, e nós temos novas formas de ver o Goku e o Vegeta saindo na porrada com alguém sem ser um vilão maquiavélico que quer destruir tudo. Claro que nós temos o Freeza, temos o Goku Black, que são vilões, mas nós temos também o Hit, nós temos o Jiren, nós temos o Toppo, personagens que não são maus, não são vilões, mas estão ali lutando por suas motivações que são apenas diferentes da do Goku e do Vegeta, né? Isso acontece lá nos 2 torneios, né? O torneio do poder no final e o torneio entre o universo 6 e o universo 7, que acontece ali no meio de Dragon Ball Super. Nós temos também o Goku Black, que é uma ideia que muitos fãs já tiveram, né? Em outras histórias alternativas aí de Dragon Ball, é tornar o Goku um vilão, né? Aqui eles trouxeram isso de uma maneira diferente e o personagem é muito legal. Eu gosto bastante do Goku Black, pelo menos do Goku Black do mangá, que é muito melhor que o Goku Black do anime. Lá ele tem
tem uma motivação muito legal, é muito melhor explicado os seus objetivos e no final das contas ele é um vilão muito bom. Além do Hit, que pra mim é muito melhor que o Jiren, ele é um personagem muito mais interessante, o poder dele é muito legal, a habilidade dele de saltar no tempo é muito legal, pouco explorada em Dragon Ball, né? Esse é um dos grandes defeitos de Dragon Ball, não explorar os seus melhores personagens que ele apresenta. Eu queria muito ver uma sequência de alguns episódios contando a história do Hit, mostrando ele fazendo alguma missão, indo assassinar alguém, porque essa é a profissão dele, né? Ele é um assassino. Porra, o que custa fazer 3 episódiozinho, um fillerzinho ali básico, só pra contar a história do Hit? Ia ser muito legal, ele é um personagem tão da hora, cara. Ah, e tem uma coisa que o Super faz igual ao GT, mas ele faz melhor, é trazer o Trunks. Diferente do GT, que eles trazem aquele Trunks que não funciona, o Super traz o Trunks do futuro de volta. Mas ele também não faz 100%, né? Ele dá uma cagada no pau ali, que ele traz um Trunks completamente diferente do que ele foi no Z. Traz um Trunks com a cor do cabelo diferente, azul, e nem é esse o problema, né? Mudar a cor do cabelo não tem problema, só que ele traz um Trunks, cara, totalmente diferente. Mais magro que eu, todo estrupiado, parecendo que tava morando na rua, e realmente tava, né? Mas, porra, olha aí a última vez que o Trunks foi apresentado em Dragon Ball e ele sendo apresentado em Dragon Ball Super de novo. Não parece o mesmo personagem, mas é o Trunks. Você vê isso na história, ele é um personagem com profundidade, com uma carga emocional muito grande. Ele ganha uma transformação nova, meio nada a ver, como grande parte das transformações de Dragon Ball Super, né? É só pra ter lá uma nova transformação, né? Dragon Ball Super, ele executa suas ideias melhor que o GT, além de ser um anime bem mais fiel ao que é Dragon Ball de fato. Os dois animes pra mim são bem ruinzinhos, mas eu consigo assistir o Dragon Ball Super e ver que ele é Dragon Ball, enquanto eu assisti o Dragon Ball GT e parecia que eu tava assistindo outra obra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta de Dragon Ball GT, foda-se, eu não me importo, comenta, xinga aí embaixo, compartilha com seus amigos, fala lá, ó, falou que Dragon Ball GT é uma bosta, manda ele vir comentar aqui embaixo, eu não tô nem aí, só vai aumentar o engajamento do canal. Se você concorda com a minha opinião, deixa teu like, compartilha esse vídeo com teu amiguinho aí, se inscreve no canal e até semana que vem.